Dia do Enólogo, vamos conhecer um pouquinho sobre o universo dos vinhos. Para falar a respeito, eu recebo aqui Dimas Sartor Júnior, da Casa do Vinho aqui de Itajaí. Boa tarde, Dimas, tudo bem? Boa tarde, Paloma. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Vamos começar esclarecendo as profissões, né? Você não é enólogo, você é enófilo, é isso? Seria basicamente isso, né? O enófilo tem várias denominações, né? Pode ser um amante de vinho, pode ser um estudioso por curiosidade, enfim. E o enólogo é o cara técnico na parte de vinhos, né? Desde da produção, da escolha do solo, na produção do vinho, na colheita, técnicas de armazenagem, até a escolha do rótulo, é o enólogo responsável pela... Participa de toda a produção, toda a produção, né? Até a venda. Inclusive, entende muito de marketing, tem que entender muito de marketing também para distribuir o produto. Entendi. E tem também uma outra denominação que é o sommelier, que é o que a gente mais escuta falar, também, né? O que é exatamente o sommelier? O sommelier também seria uma parte técnica, digamos assim, né? O cara tem que entender, digamos, de harmonização de vinhos e pratos, né? Entender as regiões de produção de vinho no mundo, enfim, né? Os vinhos mais tânicos, menos tânicos. E tem que entender basicamente para servir o cliente, no caso, né? Que venha agradar ele. Entendi. E aí, no seu caso, como enófilo, você é um apaixonado por vinho? Também, Entendi. E aí, que tipos de vinhos que nós temos disponíveis no mercado? São vários, né? Milhares de variedades, de tipos, enfim, desde os de mesa, como nós estávamos conversando, são vinhos bem simples, tipo de paladar simples, né? Mas não que sejam vinhos ruins, por exemplo. Que geralmente é mais digamos, popular no Brasil. A gente vê isso, pelo menos. São vinhos de mesa, Bordeaux, Isabel. E tem os vinhos finos, né? Tipo Cabernet Sauvignon, Merlot, que são também populares nesse meio. Que seriam já uns vinhos que vêm entrando há algum tempo. Né? Entendi. E eles ficam basicamente caracterizados entre suave e seco ou não? Não, aí é que são várias denominações. O seco e o suave são duas denominações básicas, né? Mas cada variedade tem a sua característica, cada tipo de uva, cada nome tem a sua característica. Um vinho mais forte, um vinho não tão forte, mais digamos, como eles falam amarrento, né? Um vinho mais áspero, mais tânico. Então, cada um tem uma especificação diferente, não é só seco ou suave. Então, geralmente, cada variedade tem a sua característica única. Né? E que nem todo paladar se adapta também, né? Sim, porque... é muito subjetivo de cada pessoa. O paladar, cada um tem o seu. Tem gente que não se acostuma com vinho seco de jeito nenhum. É uma coisa que a gente procura sempre incentivar as pessoas também, né? A tomar um vinho seco, que é um mundo do vinho a ser muito mais amplo a ser explorado, né? E é verdade que o vinho, quanto mais velho, melhor? Não, na verdade, todo mundo toma isso como um conceito geral, né? Não é bem a realidade. Existem muitos vinhos jovens, geralmente os mais leves, né? Que não convém deixar mais de 2 anos, por exemplo, de envelhecimento. Entendi. Agora, quando são vinhos fortes, vinhos tânicos mesmo, dependendo da região, aí sim, quanto mais velho, melhor. Mas vai se, digamos, se tornando cada vez mais complexo em aromas e sabores. Na verdade, tem muito a ver com o tipo de vinho, não é uma regra geral, Tudo né? tem a ver com a variedade de uva, com o corte, né? Do assemblagem que eles falam, das uvas, né? Tudo varia bastante, sabe? Entendi. Mas não é a regra geral. E aí, para o pessoal de casa, de repente, eu vou fazer um jantarzinho, queria escolher um vinho ideal. Então, vamos pegar uma noção básica. Sim. O vinho tinto, seco, ele é ideal para que tipo de acompanhamento? Também é uma coisa bastante variável, porque existem vinhos tintos, secos, leves, que são para pratos leves. Tudo isso seria uma regra geral, digamos assim, né? O que é prato leve, um prato não tão picante, digamos assim, vinho leve. Um Pinot Noir, vinhos assim, então Merlot, por exemplo. E pratos mais carregados, mais picantes, massas com molhos fortes, daí sim, vinhos mais encorpados, carne de caça, geralmente, que é uma carne mais forte. Vinhos mais tânicos, com tanino bem picante, que vai acompanhar o prato. Entendi. Então, na verdade, a regrinha básica seria o estilo do prato, se é um prato leve, um vinho leve, Isso. se é um prato mais carregado, mais pesado, um vinho mais forte, mais que encorpado. venha a ficar parelho, digamos assim, com o prato. Entendi. Né? E aí a diferença entre o branco e o tinto nessa hora? Também, porque geralmente os brancos
são bem mais leves que os tintos, né? Então, geralmente, é por isso que você acompanha o peixe, por exemplo, você acompanha com vinho branco, que é um vinho mais leve, como carne de peixe, que é uma carne bem leve também. Entendi. Né? Esse seria basicamente isso. Então, o branco também tem uma variedade grande, geralmente bem mais leves que os tintos. Entendi. E nem todo vinho suave, o vinho doce, ele tem açúcar, né? Às vezes a uva que Sim, foi existe doce. os colheitas, na verdade, tipo, existe colheita tardia, por exemplo, que é um vinho que é maturado na parreira, e esse açúcar concentrado, ele reflete no vinho, bem leve. Não... Mas é o açúcar da fruta, açúcar não da é um fruta açúcar daí. adicionado. Geralmente, a regra é que todo o açúcar da fruta, a frutose, da uva, no caso, venha se transformar em álcool através da fermentação. Mas no caso do colheita tardia, como é deixado mais uma concentração de açúcar maior, ele acaba refletindo no vinho esse açúcar, né? Acabando deixando um vinho bem leve e mais adocicado. E que análise que você faz da produção de vinho no nosso país, no Brasil? Você acredita que a gente tem condições de concorrer com grandes países? Hoje, o Brasil, dos 10, 15 anos para cá, assim, se cresceu muito, né? Cresceu em técnica, cresceu em especialização. Então, hoje o Brasil tem, o vinho brasileiro tem identidade, né? Então, ele pode, hoje em dia a gente exporta vinho. Então, ele tem uma certa variedade de uva que estão sendo muito bem produzidas no Brasil e está se destacando no exterior também. Até aquele estigma, né, que o brasileiro tem de só vinho importado. Principalmente tem os vizinhos, Argentina e Chile, que fazem muitos vinhos bons também, mas o Brasil tem crescido muito nesse segmento, principalmente vinhos finos, né? Tem se especializado bastante. E é bom o pessoal que não conhece ou não teve tem oportunidade ainda, né? Conhecer o vinho nacional que se aplique ou procure conhecer, mas perca o preconceito, né? Claro, a gente geralmente tem muito preconceito com o que é nosso, né? Também E a maior produção de vinho do Brasil está no Rio Grande do Sul? Sim, é o polo vinítico do Brasil. Por causa do clima, acredito. Também, atualmente tem outras regiões do Brasil, até na Bahia, estão produzindo vinhos bons também. É mesmo? Porque tudo depende da variedade de uva. Estão fazendo uma variedade exclusiva, está sendo produzida e produzindo bem. Aqui em Santa Catarina também, ali em São Joaquim, por aí, também estão se criando boas variedades. Mas o Rio Grande continua sendo o polo de viniticultura do Brasil. Inclusive de exportação. Exportação, tem. Também. Também. Que bacana. Você destaca alguma vinícola da nossa região? Da nossa região, eu tenho uma vinícola que a gente trabalha. Tem o Panceira aqui de Santa Catarina, também um pessoal que se especializou bastante lá fora. O São Michele aqui da região também, que é ali de Rio do Rodeio. O pessoal também foi na Itália se especializar. Então, pessoal que buscou técnica e hoje está aplicando aqui, está tendo sucesso nessa empreitada. No Rio Grande do Sul são várias, desde a Miolo, que é muito conhecida, a Casa Valduga. A gente tem um parceiro nosso que é o Lovatel, também faz vinhos excelentes. Geralmente vinícolas pequenas, né? Que capricham mais no vinho, né? Procuram mais a qualidade mesmo, né? Mas vinícolas são várias. Tem bastante. Que bom saber que a nossa terra produz bastante, né? Que o Brasil está aí competindo com o mundo e exportando hoje também. Cresceu bastante. Que bacana. E um vinho depois de aberto? Às vezes a pessoa abre, vai tomar, um casal não toma a garrafa toda, né? Quanto tempo ele pode permanecer aberto? Também, varia um pouco. A gente sempre aconselha a pessoa, se abre uma garrafa, não vai tomar, por exemplo, demora uma semana para tomar. Sempre aconselha a colocar em vasilha menor, né? Que é justamente a coisa que vai, não tendo ar dentro da vasilha, é o que vai conservar o vinho. Olha só. Então, tendo essa... É uma coisa simples, você pode colocar uma garrafinha qualquer, desde que seja limpa e não seja de plástico, nem nada. Mas em garrafinha menor, você pode deixar o tempo que for. Preferendo na geladeira, aqui no verão é mais quente e tal, não convém. Então, a gente tem umas técnicas simples e muito eficientes. Só colocar numa garrafa de vidro, isso, em vasilhas, né? Pode ser até PET, dependendo do vinho, né? No vinho mais fino, o conselho vidro, que é um produto mais nobre, conserva melhor o vinho. Claro. Mas basta colocar em vasilha menor, que não fique ar dentro da vasilha, tampar bem, que não tenha passagem de ar. É o que conserva por tempo o vinho. Entendi. E a rolha de cortiça também é sempre a mais indicada? Sempre. Eu, pelo menos, não tenho bem certo um conceito correto ou bem estudado, mas geralmente para vinhos mais simples, principalmente, a cortiça continua sendo a melhor, né? Porque tem a rolha sintética, tem a rosca, mas também é para vinhos que são
digamos, para ser tomado, mas não é para envelhecer, como a gente estava conversando, né? Vinhos para ser tomado jovem, daí pode ser não tem problema ser uma rosca, ser de rosca ou de rolha sintética. Mas para vinhos já mais envelhecidos, indica sempre a de cortiça. A rolha de cortiça. E qual que é a diferença entre o espumante e o vinho? Bem, os dois são vinhos, né? Só que o espumante nada mais é do que um vinho com uma segunda fermentação que cria o gás, né? Que fica, justamente, chama-se espumante por causa disso, né? O vinho simplesmente não acontece isso, né? É uma fermentação e o espumante passa pela segunda fermentação. São várias técnicas, vários métodos para, às vezes, provocar essa segunda fermentação que vão criar o espumante. Né? Mas ele não deixa de ser um vinho. Não deixa de ser vinho. Tanto que se você for ver nos rótulos, é vinho e espumante. Você vai estar escrito vinho e espumante. Ele não deixa de ser vinho, simplesmente um gás. Né? E o que determina a cor do vinho? É exclusivamente a uva? A variedade de uva. A variedade de uva. Isso. Então, a uva branca vai gerar um vinho branco. E a uva tinta, vinhos tintos. E a rosinha, o rosé, isso, ou não? Existe vinhos, existe uvas, né? Rosé também, é um pouco conhecido. Mas existe variedades conhecidas que tem a rosé também. Né? Entendi. E lá na Casa do Vinho, quem for até lá para escolher um vinho, você consegue dar toda essa orientação para a pessoa escolher o vinho adequado? Isso, a gente procura sempre perceber que a pessoa procura, né? Às vezes a pessoa vai, mas sem muita noção, ou pouca noção. Sim. Não, se eu gosto de um vinho suave, então vamos indicar esse aqui, que vai cair melhor no teu paladar. Né? Não adianta a pessoa vem pedir um vinho suave, a gente indicava um Cabernet Sauvignon ultratânico, tá? A pessoa não vai gostar. Claro, então, não vai conseguir tomar, então, né? A gente sempre indica conforme a pessoa nos informa o seu gosto. E a ocasião também, porque às vezes a pessoa quer para uma ocasião específica, um prato específico, sempre a gente procura, conforme ele nos informa, a gente procura indicar um vinho. Tá certo. E quem quiser conhecer a Casa do Vinho, onde que fica? Fica na Rua Gaspar, ali conhecido como Fios da Lima, ali no bairro, seria Vila Operária, né? Tem o campo do Fios da Lima ali perto, tá há 10 anos ali já. Perfeito. Tempos. Então, tá joia. Dimas, muito obrigada pela sua participação. Viva bem e ficar sempre de portas abertas para você. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos para conhecer o doce fino baiano da Mary Sweets. Até já.